Eu ainda lembro daquele dia como se tivesse acontecido ontem, mesmo que eu não estivesse lá fisicamente. Porque a história chegou até mim com uma força tão grande que parecia que eu tinha visto cada detalhe com meus próprios olhos. O protagonista disso tudo é o Renato, um empresário daqueles que parecem ter o mundo nas mãos, dono de carros que brilham como se fossem feitos de espelho e de um apartamento tão alto que dava para ver a cidade inteira respirando lá embaixo. Mas, naquela época, nada disso fazia diferença. O que definia a vida dele era o cansaço nos ombros, a sombra permanente nos olhos e o peso de assistir seu filho, o Guilherme, de apenas 9 anos, ser engolido por uma doença degenerativa que tirava um pedacinho dele a cada dia. Os médicos já tinham desistido. As clínicas internacionais só ofereciam protocolos experimentais, com nomes complicados e resultados nulos. E Renato gastava milhões tentando agarrar uma chance que escorria pelos dedos. Naquela manhã específica, ele só queria distrair o menino, levando-o ao parque. Mesmo que fosse por poucas horas, mesmo que fosse a última vez que ele veria Guilherme tentar sorrir. Guilherme estava sentado em um banco de madeira, pálido, respirando com dificuldade, enquanto Renato tentava fingir tranquilidade fumando um charuto caro que nem tinha gosto mais. E foi ali, no meio dessa mistura de desespero silencioso e pássaros cantando como se nada estivesse acontecendo, que o improvável aconteceu. Miguel apareceu. Um menino miúdo, com o rosto queimado de sol e os pés descalços marcados pelo asfalto quente, mas com um olhar que parecia carregar séculos de entendimento. Dá para imaginar? Um garoto de rua, 8 anos, órfão, sobrevivendo sozinho fazia anos, caminhando com aquela calma que não combina com a infância quebrada que ele carregava. Ele se aproximou do Guilherme como se já soubesse quem ele era. Segurou a mão dele com uma segurança que Renato nunca tinha visto, nem em médico renomado, nem em pastor, nem em ninguém. Foi como se o tempo desse um passo para trás e respirasse fundo. Miguel olhou direto para a alma daquele menino doente e disse, com uma serenidade absurda: Deus ainda não terminou a história dele. E Renato, homem acostumado ao controle e à lógica, sentiu, pela primeira vez em meses, algo que ele não sabia nomear. Renato ficou parado, observando aquela cena com uma mistura de irritação e curiosidade, como alguém que não sabe se afasta ou se aproxima de algo completamente fora da sua lógica. Ele era um homem acostumado a negociar com banqueiros, lidar com investidores estrangeiros, circular em reuniões onde as atenções eram disputadas como troféus. Mas ali, diante de um menino franzino com a camisa puída e um olhar quase luminoso, ele se sentiu pequeno. Guilherme, que normalmente estremecia com qualquer toque por causa das dores musculares, relaxou. Foi a primeira vez em semanas que vi alguém descrever o rosto daquele menino sem dor. Miguel sentou no chão de terra batida, como se estivesse em um tapete sagrado, e começou a falar com uma simplicidade que desmontava qualquer armadura emocional. Ele disse que não sabia explicar como, mas sempre sentia quando Deus tinha algo a fazer por alguém. E disse isso com uma convicção tão limpa, tão despretensiosa, que Renato quase riu de nervoso, porque, no fundo, uma parte dele queria acreditar, sim. Mas outra parte estava cansada de promessas, discursos e esperanças que se quebravam como vidro fino. A verdade é que, naquele exato momento, ele percebeu que estava diante de algo que não fazia sentido, e talvez por isso mesmo fosse impossível ignorar. Miguel então fez um convite tão simples que parecia absurdo diante de tudo que Renato já tinha tentado. Vamos orar juntos, só nós 3. E disse isso como alguém convidando para tomar um copo d'água, com uma naturalidade desarmante, sem exigir nada em troca. Renato sentiu vergonha de si mesmo por hesitar. Ele, que já tinha entrado em clínicas futuristas na Suíça, que,
Gastou fortuna com terapias genéticas experimentais, que implorou por vagas em hospitais onde só bilionários conseguiam entrar. Agora estava sendo chamado para uma oração por um menino que nem tinha onde dormir. Foi Guilherme quem apertou a mão dele e sussurrou: "Pai, por favor." E foi isso que o desmontou completamente. Os três se reuniram ali mesmo, no gramado torto do parque, o sol atravessando as folhas e formando manchas douradas no chão. Miguel fechou os olhos e começou a falar com uma sinceridade tão profunda que parecia que cada palavra abria espaço dentro do ar, como se o mundo respirasse junto com ele. Renato, mesmo sem saber rezar direito, repetia algumas frases baixinho, sentindo uma pressão estranha no peito. Não era dor, não era medo. Era como se algo adormecido estivesse sendo acordado depois de anos. Foi então que algo indescritível aconteceu. E olha que, depois de ouvir essa história inteira do próprio Renato, eu ainda não encontrei palavras que façam justiça ao que ele sentiu naquele instante. Enquanto Miguel orava, Guilherme começou a respirar diferente. Primeiro, Renato achou que fosse uma crise, daquelas que o deixavam desesperado, mas não. O peito do menino subia e descia com facilidade, como se tivesse empurrado para longe um peso invisível que o sufocava fazia meses. Renato abriu os olhos, assustado, e viu Guilherme olhando para as próprias mãos com uma expressão que misturava surpresa e encantamento, como se estivesse reencontrando uma parte esquecida de si mesmo. Miguel continuava falando com Deus como quem conversa com um amigo íntimo, pedindo força, cura e vida com uma convicção tão pura que fazia o ar vibrar. E foi nessa vibração, Renato jura isso, que ele viu Guilherme mover as pernas sozinho, primeiro devagar, como quem testa um membro adormecido, depois, com mais firmeza, até conseguir ficar de pé. Nada ali parecia obedecer às regras do mundo que ele conhecia. Era como se por alguns minutos o impossível tivesse sido autorizado a existir sem explicação. Renato caiu de joelhos, literalmente. Ele, que se orgulhava de nunca se curvar diante de ninguém, que acumulava poder e respeito por onde passava, agora estava ali, desfeito, chorando sem nenhum pudor. Guilherme deu alguns passos, passos tortos e emocionados, mas passos reais, vivos, verdadeiros, passos que os médicos tinham dito que jamais voltariam a acontecer. Miguel sorria como se já soubesse o final daquele filme desde o começo, com aquela serenidade de o quem acredita antes de ver. E Renato tremia. Tremia porque tudo o que ele havia tentado comprar com dinheiro estava acontecendo sem custo algum. Ali, naquele chão simples, diante de um menino pobre cuja única riqueza era a fé. Ele puxou Guilherme para um abraço tão apertado que parecia querer impedir o mundo de tocá-lo novamente, enquanto repetia: "Obrigado, obrigado, obrigado", sem nem saber para quem estava agradecendo. Quando finalmente levantou o rosto, encontrou Miguel parado em poucos passos deles, olhando com um brilho que misturava humildade e alegria, como alguém que só queria ver o bem florescer, mesmo sem receber nada em troca. Quando o silêncio finalmente tomou conta do parque, aquele tipo de silêncio que não vem da falta de som, mas da suspensão completa do mundo, Renato percebeu algo que o atingiu mais fundo do que o próprio milagre. Miguel estava sozinho, completamente sozinho. Sem mochila, sem brinquedos, sem alguém chamando seu nome, sem nada que indicasse que ele tinha para onde voltar. Era como se o menino tivesse surgido do vento, cumprido sua missão e agora estivesse pronto para desaparecer de novo entre as árvores. Mas Renato, ainda abraçando Guilherme como se temesse acordar de um sonho, não conseguiu aceitar essa ideia. Ele se aproximou de Miguel com cuidado, quase com reverência, e perguntou onde ele morava. Miguel respondeu com a maior naturalidade do mundo, apontando para um canto distante do parque, onde havia um banco velho. Ali, quando não chove,
Aquilo bateu em Renato como um soco na alma. Um menino capaz de provocar um milagre estava dormindo ao relento, enquanto ele, Renato, vivia em uma cobertura com 4 quartos de hóspedes que quase nunca eram usados. A inversão moral do mundo ficou tão evidente diante dele que foi impossível se manter indiferente. Foi então que, talvez pela primeira vez na vida, Renato sentiu vergonha do tamanho do seu próprio conforto. Não a vergonha superficial que dura segundos, mas aquela que parece arrancar algo de dentro, como se alguém tivesse acendido uma luz forte demais em um lugar que ele evitava olhar. Ele chamou Miguel pelo nome, e isso, por si só, já fez o menino erguer o rosto com surpresa, como quem não está acostumado a ser tratado como alguém que importa, e perguntou se ele gostaria de almoçar com eles. Miguel sorriu, mas não aquele sorriso rápido, educado. Foi um sorriso lento, que parecia vencer resistências internas. Um sorriso de quem não recebe convites há muito tempo. Eles caminharam juntos até o carro de Renato, e o contraste entre o couro impecável dos bancos e os pés descalços de Miguel era tão gritante que Guilherme, ainda emocionado com a própria cura, segurou a mão do menino sem dizer nada, como se quisesse equilibrar o mundo com aquele gesto. Renato, observando isso pelo retrovisor, sentiu uma certeza crescer dentro dele. Aquele garoto não podia voltar para a rua. Não depois do que tinha acontecido. Não depois de devolver vida ao seu filho. E, principalmente, não depois de mostrar para ele, Renato, o tipo de fé que o dinheiro nunca conseguiu comprar. O almoço daquele dia aconteceu num restaurante elegante, desses que tem taças alinhadas como soldados e garçons que falam baixinho, quase flutuando entre as mesas. Miguel entrou tímido, olhando tudo como quem observa um museu vivo, mas sem demonstrar ganância ou deslumbramento. Era mais uma curiosidade tranquila, como se ele tentasse entender por que existiam lugares tão distantes da realidade dele. Guilherme, agora cheio de energia como não ficava há meses, puxou Miguel para sentar ao seu lado, falando sem parar sobre como se sentia leve, forte, normal, outra vez. Renato, vendo aquilo, percebeu que não era apenas o corpo do filho que tinha sido restaurado. Havia uma alegria genuína ali, uma luz que ele já tinha esquecido como era. Enquanto comiam, Miguel contava pedaços soltos de sua vida, nunca em tom de reclamação, nunca pedindo nada. Ele falava como quem aceita o que recebeu, mas também como alguém que acredita que existe um propósito escondido nas coisas. Em um certo momento, Guilherme segurou a mão dele de novo e disse: "Você salvou minha vida." E Miguel apenas respondeu: "Eu só fiz o que Deus me pediu." A simplicidade dessa frase deixou Renato sem ar, como se cada palavra tivesse lavado um canto endurecido dentro dele. Depois do almoço, o trio voltou para o carro, mas a atmosfera já era outra. Não havia mais o peso da doença, nem o medo constante que grudava no peito de Renato há meses. Era como se aquele dia tivesse sido arrancado do calendário e colocado em um universo próprio, onde tudo era possível e nada precisava seguir a lógica habitual. No caminho de volta, Miguel encostou a cabeça no vidro, observando as ruas ricas com uma expressão estranha. Não de inveja, mas de alguém que tenta encaixar 2 mundos incompatíveis na mesma imagem. Foi aí que Renato tomou a decisão que transformaria não apenas a vida de Miguel, mas também a dele e a de Guilherme. Ele não deixaria aquele menino voltar para o parque, não depois de tudo. Não depois de ver a pureza, a fé e a coragem que ele carregava sozinhas nas costas. Ele parou o carro em frente ao prédio, virou-se para Miguel e perguntou, com a voz baixa, quase emocionada: "Miguel, você quer passar uns dias com a gente? Só até resolvermos algo melhor para você." Miguel hesitou, como quem tem medo de acreditar em bondade, mas o olhar insistente e esperançoso de Guilherme foi o empurrão final. Ele disse sim,
E aquele sim ecoou dentro de Renato como um novo começo. Os dias que se seguiram, e que, para Renato, pareciam extensão direta daquele primeiro encontro milagroso, foram como um processo silencioso de reconstrução emocional. Dona Maria, a governanta que trabalhava com a família havia anos e que conheceu Guilherme ainda bebê, foi a primeira a sentir que algo extraordinário tinha entrado na casa quando viu Miguel atravessar o corredor com passos tímidos, segurando a mochila que Renato comprara para ele naquele mesmo dia. Ela descreveu depois que havia algo no olhar do menino que misturava fragilidade e força, como se ele carregasse uma história inteira dentro de 8 anos de vida. Aos poucos, Miguel começou a se soltar. Ajudava na cozinha, conversava com Guilherme sobre coisas simples, se admirava com objetos que para os outros eram banais, como a luz automática do corredor ou o barulho do elevador. Mas o mais impressionante era a maneira como a presença dele parecia reorganizar o ambiente, como se cada cômodo se tornasse mais leve, mais vivo, mais humano. Renato, observando aquilo, percebeu que não tinha apenas acolhido um menino. Tinha aberto a porta para uma renovação interna que ele nem sabia precisar. E quando os médicos confirmaram o que ele já sabia, que Guilherme estava clinicamente saudável, sem rastros da doença, foi como se o último pedaço do ceticismo dentro dele finalmente se rendesse. A decisão de adotar Miguel não foi impulsiva, embora a vontade tenha nascido naquele exato instante no parque. Foi um processo que envolveu papelada, entrevistas, assistentes sociais, mas no fundo tudo já estava decidido desde o momento em que Renato viu Miguel segurando a mão de seu filho. A casa, antes silenciosa e carregada, virou palco de risos, de conversas no café da manhã, de pequenas disputas infantis e de uma rotina que parecia finalmente respirar de verdade. Miguel se adaptou à escola com uma naturalidade surpreendente, sempre respeitoso, sempre atento, sempre trazendo aquela serenidade que parecia não ter explicação lógica. Guilherme, agora cheio de energia e vida, dizia a todos que tinha ganhado um irmão enviado por Deus. Renato, por sua vez, descobriu um tipo de amor que não se compra, não se prevê e não se controla. Um amor que simplesmente chega e transforma tudo. Num domingo tranquilo, meses depois, enquanto observava os 2 meninos brincando na sala, ele entendeu o que aquele dia no Bent Park realmente representava. Não tinha sido apenas a cura de uma doença, tinha sido a cura de uma família. Uma cura profunda, silenciosa, que apagou feridas antigas e abriu espaço para um futuro inteiro. E embora até hoje ele não saiba explicar racionalmente o que aconteceu, nunca mais duvidou de que milagres existem, às vezes escondidos dentro de crianças que o mundo insiste em ignorar.